Olá, eu sou o Caio, estou aqui no podcast Janelas da Ortodontia como co-host junto com a Natália. Muito obrigado pelo convite e simbora! Olá, Caio, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso podcast. Estamos hoje para apresentar a marca Aqua Alinhadores, Isso, Aqua Alinhadores. com o nosso convidado, Gabriel Ballmaier. Tudo bem, Gabriel? Tudo excelente, não tinha um dia mais especial que esse pra gente estar aqui. Você, que foi nosso professor, né, durante o mestrado, fala pra gente um pouquinho sobre essa história de como você se apaixonou pelos alinhadores. Não foi minha intenção, acho que na situação de qualquer apaixonado, simplesmente acontece, mas eu estava num congresso americano e eu fui assistir uma aula do James McNamara e eu vi ele falando sobre distalizador de carriere em Invisalign. Na época eu nunca tinha ouvido falar de Invisalign. E eu fiquei assim, cara, não é possível que ele tá tratando os dentes do paciente com essa plaquinha de clareamento, porque eu não sabia que existia um alinhador. Então eu saí de lá, esse é um dos meus grandes defeitos, é que eu fico muito animado, muito empolgado com alguma coisa sem antes me aprofundar nela. E aí eu fiquei, não, porque isso daí deve ser um negócio muito legal, porque deve ser assim. E acabei conhecendo o Bruno Gribel, que é o dono da Compass, né, uma das primeiras, se não a primeira empresa nacional de alinhadores. E ali começou a minha trajetória com os alinhadores. Eu vi ali uma oportunidade, algo que talvez não estava tão difundido ainda no Brasil, apesar de já estar no Brasil há muito tempo, quando eu tive meu primeiro contato. E hoje a minha vida, ela praticamente, minha vida profissional gira em torno dos alinhadores, né, em 3 frentes. Na minha clínica, onde praticamente quase todos os meus pacientes são com alinhadores. Na Aqua Alinhadores, onde eu trabalho como diretor clínico na parte de planejamento, e nos cursos online, onde são cursos sobre alinhadores. E como foi esse encontro com o Caio? Eu costumo brincar que não existe coincidência, né? O Caio apareceu na minha vida sem eu estar esperando, o dono de uma clínica radiológica, né, são 2 partes da história, o meu ponto de vista e o ponto de vista do Caio. O meu ponto de vista foi que eu tava lá, o dono da clínica de imagem, ele falou assim, olha, tem uns caras que estão envolvidos com tecnologia e eles queriam conversar com alguém que mexe com ortodontia, eu lembrei de você. Vamos lá para uma reunião. E na época, obviamente, o cara falou assim, e os caras têm muita grana. E eles são muito inteligentes. Aí eu falei, não, vamos. Ele falou assim, só que a gente tem que ir amanhã. Eu falei, amanhã eu tenho paciente. Ele falou assim, desmarca. E aí eu acabei indo lá. E pra mim foi uma situação muito... Eu não sei se a palavra é desafiadora, mas é um pouco desconfortável porque era tudo muito novo, assim, você tá indo para uma reunião, difícil ir para uma reunião presencial com alguém, assim, num lugar muito legal. Teve todo um negócio da WeDev, que era a empresa, e lá a gente começou a literalmente discutir como a gente poderia construir um futuro juntos, que hoje está sendo nosso presente, está sendo muito, muito legal. E o nome Aqua vem? O nome Aqua, na verdade, eu já tinha, então, teoricamente, uma marca de alinhadores, que eram os meus alinhadores in-house, mas era exclusivo para os meus pacientes. E quando eu fui criar um nome de alinhador, eu pensei assim, não pode ser um nome dentinho, qualquer coisa que seja relacionada a dente, nem alinhadores by Gabriel, ou qualquer coisa do tipo. Aí eu escolhi alguma coisa que eu gostava, que eu gosto coisas relacionadas à água, eu gosto de surfar, apesar de surfar mal. Tinha um perfume que eu gostava, chamava Aqua de Joy, eu achava muito chique. Aí eu falei assim, eu vou tirar esse C aqui só pra não ficar muito igual, apesar de muita gente hoje ainda escrever Aqua com C. Volta e meia alguém escreve assim, e os alinhadores Aqua, e bota um Czão lá no negócio. E aí já tinha esse nome. Aí porque assim, uma coisa é a Aqua antes do Caio e depois do Caio. Então, antes do Caio era o nome e os alinhadores. Depois do Caio é que virou uma empresa. Ele que construiu e montou toda a estrutura de um negócio de fato, né? Assim, colocou as pessoas para se ajudarem, para trabalhar e tudo mais. Então, contribui com o nome e o Caio contribuiu com toda a estruturação da empresa e com várias outras coisas. E hoje, Caio, quantos funcionários tem na empresa? Legal, hoje ativamente a gente está com 11 colaboradores.
E aí a gente tem também o time de embaixadores, que ajudam a levar o nome da marca adiante, fora prestadores de serviço, né? Que, por exemplo, assim, para buscar maior eficiência operacional, a gente consegue estar terceirizando algumas coisas, não tendo uma pessoa dentro da ACO, e enfim, aí é sobre empreender mesmo, né? Sim. Então agora eu quero que vocês me falem o diferencial dessa empresa. Do ponto de vista clínico, uma dor que eu presenciei, principalmente quando eu comecei com alinhadores, era você quer tratar com alinhador, você tem vontade, você acha que você tem pacientes que estão aptos a receber esse tratamento, que tem vontade, mas você tem insegurança. Você fala assim, putz, mas eu nunca tratei. Eu trato bem meus pacientes com aparelho fixo, mas acho que eu não tenho tanta mão com alinhador ainda para garantir um resultado. E você, quando se credencia, na maioria das empresas, não todas, mas na maioria, a partir do momento que você está credenciado, você se sente um pouco órfão de uma ajuda, de ter alguém para falar assim, olha, não, cara, fica tranquilo, a gente vai tratar esse caso. Então, não foi fácil. Eu e o Caio passamos alguns dias, alguns meses, vendo como que a gente conseguiria montar um workflow aonde a gente conseguisse pegar na mão do ortodontista e falar assim, olha, cara, se tem um caso, manda as fotos desse caso, a gente vai analisar junto se esse caso é o ideal para usar alinhador, porque a gente não está, obviamente que a gente precisa de venda para continuar com as portas abertas, mas esse não é o nosso... a nossa intenção, a gente não quer ficar vendendo alinhador para todo mundo se a pessoa não for conseguir tratar, porque já tem empresa que faz isso, não precisa de outra empresa dessa no mercado. O que não tem é alguém que chega e fala assim, não, olha, se for para sorrir junto, nós vamos sorrir, e se for para chorar, nós vamos chorar também. Se esse caso não for para alinhador, a gente prefere que você não pegue, tanto que aconteceu mais de 10 vezes já, caso onde eu falei assim, mandei no grupo para a pessoa, falei assim, olha, eu não me sinto confortável de você tratar o seu paciente com esse alinhador, porque eu sinto que você não tá muito pegando no... Assim, talvez você não saiba muito o que você tá querendo fazer e a pessoa não tá, às vezes, tão disposta ou às vezes escutar, ou, sabe, tipo, ela tá achando que o alinhador vai fazer mágica. Sim. E aí, como ortodontista, eu falo pra ela, eu sou franco, eu falo assim, olha, a gente devolve o seu dinheiro, não tem problema nenhum, mas acho melhor, às vezes, colocar um aparelho fixo, você se sente mais confortável. Então, do ponto de vista ortodôntico, esse é um dos nossos maiores diferenciais. Então, a gente não está correndo atrás de todos os ortodontistas. A gente está indo atrás do pessoal que está sem alguém para segurar na mão. A gente tem assim, viu, você quer tratar? Você não está com 100% de segurança? Então, vem aqui com a gente. Depois, quando você, eu já sou um mestre, já tenho trocentos casos, vai voar. E do ponto de vista do modelo de negócio em si, um fato é que na pandemia houve meio que uma corrida por automação de processos, desenvolvimento de software. Uma evidência disso é que na UIDEV, onde eu trabalhava, a gente saiu de um corpo de 11 colaboradores para mais de 130 colaboradores. Isso por a gente pegar esse boom do mercado que aconteceu na tecnologia. Quando a Aqua surgiu, a gente estava passando por um movimento um pouco oposto a esse, que é trazer mais humanização nos processos. Então, na Aqua, a gente conseguiu facilitar a vida do ortodontista, trazer facilidade através de várias automações, um sistema de gestão eficiente, mas principalmente humanizar o atendimento que a gente dá ao ortodontista. Então, a gente conseguiu tanto dar um suporte clínico, que isso quem faz à frente é o Gabriel, com toda a mágica dele ali de carisma e bom humor, e também ser eficiente na parte comercial, financeira, de marketing, dar apoio para que o ortodontista também consiga vender, consiga fazer marketing. Então, no fim do dia, o nosso superpoder é relacionamento. É um feijão com arroz bem feito, né? É atender com qualidade, dar atenção, que aos meus olhos tem que ser o básico, né? Isso que é engraçado. Quando você é bem atendido em qualquer lugar, você tende a voltar nesse lugar. Você não fica procurando outros lugares para testar todos. Então, essa é a nossa aposta. É continuar crescendo sim e mantendo essa qualidade que a gente vem entregando e a galera vem ficando feliz conosco. De uma maneira humanizada. Muito bem. Agora eu vou tentar ler aqui o currículo do nosso Gabriel. Mas eu vou tentar ler em português.
Ele é membro da Sociedade Europeia de Alinhadores, né? Membro internacional da Associação de Especialistas de Alinhadores Ortodônticos, revisor científico da Dental Press. Ele é um líder de opinião da Artform e autor de um livro da Artform Pro. Por sempre buscar algo novo no mercado, você já tem algo em mente para os próximos capítulos da sua história? Caramba, cara, spoiler. Olha, eu tenho, se eu contar, vai ser muito contraditório, mas tem algo que tá assim, um pouco mais para agora e um pouco mais para depois. O mais para depois, que talvez seja um pouco mais chocante, eu quero dar uma atenção maior pro tratamento híbrido. Hoje eu começo a ver que alguns tipos de maloclusão eu consigo ter. Eu não preciso estar esperando tanto tempo. Por exemplo, se num caso de apinhamento severo eu pudesse ganhar alguns meses de tratamento, seria muito benéfico para mim. Então, hoje a gente usa um software muito específico na Aqua, que é o Artform. Por ter essa relação perto, às vezes a gente consegue ter algumas atualizações antes do que o mercado, assim, alguns meses antes do que o mercado, até algumas versões beta. E por exemplo, em alguns casos, por exemplo, como um apinhamento severo, se eu falar para você assim, olha, se colar um aparelho bem colado, em 4 meses, você consegue fazer o mesmo tanto, ou o inverso, com 8 alinhadores, porque dá mais ou menos isso, trocando a cada 15 dias, com 8 alinhadores, você consegue fazer a mesma coisa do que 4 meses de aparelho fixo? A resposta é obviamente que não. Ninguém consegue fazer com 8 alinhadores a mesma coisa que um aparelho fixo em 4 meses, em caso de apinhamento. E aí a gente conseguir oferecer, talvez mais para frente, isso daqui é um spoiler, a gente está estudando a ideia ainda, mas a Aqua vai ser uma das primeiras, quiçá a única empresa no país a começar a focar em ortodontia de fato. Então, assim, se a gente conseguir ter guias onde a gente vende um tratamento alinhador em cima, uma guia que a gente consegue imprimir, porque a gente tem trocentas impressoras lá, assim, tá tudo funcionando redondo, a gente consegue mandar uma guia com o bracket que a pessoa gosta de usar, e ela usa 4 meses e no pacote dela já está incluso novos alinhadores para ela ir finalizando, a gente vai ter. Então, o mais importante, assim, que eu acho que é um negócio que é muito legal, e acho que esse é um dos vários motivos que a minha relação com o Caio dá muito certo, porque ele é bom de ouvir. Ele é uma pessoa assim que quando eu falo para ele a questão da ortodontia, ele consegue ouvir. Ele fala assim, putz, isso é importante para você, vamos fazer isso. Ao mesmo tempo que ele consegue, às vezes, colocar meu pé no chão. Fala assim, pô, cara, isso aqui talvez seja um pouco inviável. Então esse é um dos motivos que a nossa relação dá muito certo, porque a gente tem opiniões muito diferentes, mas a gente consegue ouvir muito bem o outro e a gente ponderar o que a gente está fazendo e conseguir ver para frente quais vão ser os nossos próximos passos. Então a gente conversa sobre 2026, por exemplo. A gente já tem muita coisa de 2026 que a gente tem na nossa mente. Quais foram os grandes mestres que te influenciaram? Eu brinco assim que dentro da ortodontia tiveram 3 pessoas que influenciaram muito a minha ortodontia. Bom, teoricamente 4 pessoas, porque tinha o meu ortodontista. Quando eu tinha 11 anos, eu fui na festa de aniversário do filho dele e a casa dele era muito chique, muito legal, tinha uma piscina muito grande e isso foi em 2001. E 2001, no aniversário do Vitor, que é o filho dele, ele tirou uma câmera digital do bolso. E na época não existia câmera digital. É o equivalente a eu tirar um carro voador da minha garagem, você ficar assim, o quê? Porque era tipo assim, era uma televisão dentro de uma câmera. Então eu fiquei assim, cara, que coisa mais louca. Eu falei assim, é isso que eu quero ser esse homem. Quando eu crescer, eu vou ser esse homem. Eu quero ser rico e ter as coisas do futuro. E aí, consegui me manter nesse caminho. A segunda pessoa foi o Celestino Nóbrega. E aí uma coisa que eu aprendi professores são cupidos. Se você parar para pensar na tua escola, as matérias que você gostava, automaticamente você vai lembrar que você gostava daqueles professores. E o contrário vale também. O que você não gostava, o professor não era uma pessoa que você se dava bem. E eu juntei um dinheiro e emprestei um dinheiro também para ir fazer um curso lá na Universidade de Nova York com o Celestino Nóbrega.
E quando eu conheci ele, antes de conhecer, na verdade, eu esperava que ia ser uma pessoa muito, sabe, meio mala. Uma pessoa, imagina, o cara chama Celestino. E ele ainda é um professor da Universidade de Nova York, ele tinha todo o pré-requisito para ser um mala. E ele foi uma das pessoas mais legais que eu conheci na minha vida. E quando eu vi ele, eu falei assim, cara, eu quero ser o Celestino da minha cidade. Eu vou trabalhar para isso. E eu brinco que naquele momento eu me apaixonei por ortodontia. Aí eu comecei a fazer um mestrado com o professor Jurandir. E o professor Jurandir foi quem fez essa paixão, que eu estava apaixonado, se transformar por amor. Porque aí eu comecei a criar dentro de mim o cuidado. Hoje eu me irrito às vezes com o que outras pessoas estão fazendo em nome da ortodontia. É algo que me incomoda. Antes de eu conhecer o Celestino, antes de conhecer ele, cada um podia fazer o que quisesse e eu cuidava da vida. Hoje não, hoje eu vejo que um dia, infelizmente, essa responsabilidade vai cair no meu colo, no teu colo, e a gente vai estar carregando com responsabilidade o nome da ortodontia brasileira. Tenho plena convicção disso. Então, ali se transformou em amor, e o Bruno Gribel é uma pessoa que é meu padrinho nos alinhadores, né? Então, como hoje eu vivo de alinhadores, ele que me pegou para me criar, e ele é meu padrinho não só dos alinhadores, como meu padrinho de casamento também. Então, eu acho que essas 4 pessoas influenciaram grandemente, assim, para hoje eu estar aqui, tendo esse privilégio de estar aqui nas janelas da horta, aqui falando com você. Então, assim, você falou dos alinhadores, sistema híbrido, né? E então essa é a sua visão do futuro para a ortodontia? É continuar com o fixo? O futuro é um negócio muito doido, assim, sabe? Porque a gente acha que é uma coisa e é outra. Tem uma frase que eu gosto muito, que é bem clichê, mas eles falam assim: o passado já passou. O futuro, ele não nos pertence. E o presente, ele de fato é uma dádiva. Então eu estou muito mais no presente agora, porque eu vejo que tanto a ortodontia quanto a ciência como um todo, amanhã é um artigo que alguém lança, acabou, a gente tem que parar de fazer o que a gente estava fazendo para fazer agora. Então, eu acredito no fundo do meu coração que os brackets não vão acabar tão cedo. Só quando os alinhadores forem capazes de fazer coisas, assim, sendo mais específico, por exemplo, binários de força específicos que vão conseguir dar um torque de raiz. Hoje não consegue fazer isso tão bem. Não só torque de raiz, mas quase qualquer tipo de binário é difícil de fazer com alinhador. Então a gente está muito no começo do começo. Então as pessoas ficam assim, nossa, eu não trabalho com alinhador ainda, eu estou muito atrasado. É o começo, tá todo mundo no começo disso ainda. Tem muita água para passar debaixo dessa ponte. É sempre muito bacana alguém falar assim, você é criativo, você é mente aberta. Mas ela é quase que uma consequência por eu ter falta de foco e ter outros problemas, assim, pessoais que vem junto, assim, tipo assim, eu não consigo manter muito foco. Isso é outra coisa que o Caio me ajuda. O Caio mudou minha vida nessa questão de conseguir me direcionar para as coisas, porque eu sou igual um labrador, sabe? Que você tá assim, vai pegar a bolinha, aí passa uma borboleta e fica assim, nossa, borboleta. Então, assim, eu não tenho muito foco, e aí eu fico querendo fazer tudo. Sabe o que perdoe meu francês, né? Mas eu aprendi uma frase com o Caio que é muito boa. Se eu fosse um animal, eu seria um pato. Porque o pato, ele anda, ele nada e ele voa. Mas ele faz tudo numa droga. Então, assim, é assim que eu me sinto às vezes. Eu tento fazer muita coisa, mas eu sou acho que é porque eu sou entusiasmado. Acho que é isso. É curioso o Gabriel falar isso, porque é um pato, só que é um super pato, porque o meia-boca dele é muito bom. Então, o meia-boca dele é suficiente para a gente conseguir tirar esse projeto, que foi a Acolhedores do Papel, e dar vários outros passos, né, que ele tá dando na carreira, independente de mim estar junto ou não. Então, é um pato, mas não é qualquer pato. É algo importante de ser falado. E o que seria o Caio? O Caio é uma mistura de águia com morcego, porque ele não dorme. 5 horas da manhã ele já tá tendo ideia. Se tivesse um botãozinho de desligar o Caio, a gente ia apertar esse botão. Mas é que como não tem, a gente tem que... Ele não é... O Caio nasceu... Tem gente que é assim, né? Eu acho que tudo pode ser aprendido, mas tem alguns tipos de skill que a pessoa nasce com. O Caio
eu acho que ele, ou ele aprendeu, ou ele nasceu com o skill de ser líder, porque ele faz com que você faça as coisas que precisem ser feitas sem parecer uma ordem. Ele consegue juntar as pessoas para um propósito dentro da empresa. E eu acho que isso é muito difícil, você cobrar as pessoas. Você ter o skill de cobrar uma pessoa para fazer o que ela tem que ser feito, sem você criar inimizades. A gente vê e fala assim, puta, ainda bem que ele cobrou. Porque se não tivesse cobrado, não tivesse dado esse toque, a gente não ia ter o resultado que a gente tá tendo. Ai, que massa. Tá todo mundo falando sobre essa GAN aqui, não tá? Tá, sim. Maneiro. Também presente do Dr. Marcos da Coral Dente pra você. Ah, Marcos. Um abraço pro Marcos. Uma das pessoas que eu sou muito fã. O cara é o professor Pardal da... Olha essa caixinha que top. E também da Ideological, né? Ai, que legal. Eu tenho escova de dente pra sempre. Autoligados e o novo bracket Que daqui. massa, ó, os novos brackets aqui, ó. Kirium, que já foi um sucesso de vendas, agora renasceu das cinzas, mais top ainda, e virou o Kirium. O pessoal tá falando desse bracket aqui, hein? Sim. Falando bem, tá falando bem. Eu quero agradecer a presença de vocês. Vieram a brilhantar o meu podcast. É uma honra, né? Um presente enorme ter a presença de vocês aqui. E dizer que vocês me inspiram. Eu gostaria muito de aprender cada vez mais. Do O Pata. Arcform, né? A mexer no Arcform ensina os alinhadores, né? Em house e agora com a marca, né? Ensina também a mexer nas apresentações do PowerPoint. É multifacetado, né? Então, cada dia é uma surpresa diferente. E dizer que, então, se você está aqui é porque você tem valores, né? Que eu admiro e por isso foi feito esse convite. Muito obrigada. Caramba, meu, aí você pegou pesado. Eu que agradeço de estar aqui, uma honra, nossa. E tô muito feliz de estar aqui. É aquilo que eu falei, eu tava ali falando ali na frente, que não existe coincidência. Então isso aqui não é uma coincidência. Isso daqui, em algum momento, era para estar acontecendo. Te desejo todo o sucesso do mundo. Isso daqui foi um negócio que eu não vi ninguém fazendo, só você fazendo. Foi uma ideia sua que saiu da sua cabeça, num lugar animal. O atendimento todo aqui foi muito legal, desde o momento que a gente chegou até agora. Muito obrigado pela honra e o prazer, né? Que foi muito gostoso de estar aqui trocando essa ideia com você. Tanto que não existe coincidência que pense que uma semana antes da gente receber esse convite, eu tava falando com o Gabriel, a gente precisa fazer um podcast. E aí você apareceu, Tava né, mesmo. magicamente, com esse convite. Então, muito obrigado por também apoiar a nossa empresa, ceder esse espaço para a gente compartilhar um pouco da nossa história. E estamos à disposição para o que precisar. Foi uma honra estar aqui. Parabéns pela tua história também, Caio. Obrigada pela presença. E fiquem ligados que ainda teremos mais episódios.